Foi? Bom, nesse caso aí, ó, em todo e qualquer ponto próximo à carga, sempre você vai ter campo e potencial. Aí não esquece a teoria, né? Se a carga for positiva, o campo sempre aponta para fora. Se for negativo, o campo aponta para onde? Para dentro da carga. E aí uma observação para todos. Em qualquer ponto, você não vai ter campo e potencial juntos? Beleza. E se você tem campo e potencial juntos em qualquer ponto, não dá para você juntar os dois numa única equação? Ah, e aí eu peço que vocês façam exercício mental. Compara as duas equações. Comparou? E se você comparar, diga lá, como é que eu posso juntar as duas a partir de uma única equação? Ora, pensa, você pega essa equação do campo elétrico, aqui não está a distância ao quadrado? Aí todo mundo sabe que uma distância ao quadrado é a mesma coisa que uma distância multiplicado pela mesma distância, correto isso? Agora sim, compara os dois. Se você comparar os dois, aqui dentro, ó, K0, Q dividido por D, você não tem a parte da equação que refere-se ao potencial? E se você fizer essa substituição, olha como é que fica. O campo elétrico no ponto vai ser o potencial do ponto dividido pela distância. Ou seja, o que seria o potencial no ponto P? Seria o campo no ponto P multiplicado pela distância. Como eu falei para vocês, campo e potencial são grandezas completamente diferentes. A primeira observação, um é vetor e outro é o quê? Escalar. Mas os dois podem ser relacionados, podem ou não podem? Podem, porque tem uma semelhança entre as duas equações. Se você comparar as duas equações, associada ao campo e associada ao potencial, você pode, nessa comparação, obter uma equação que relaciona os dois diretamente. Em qualquer ponto que você pegue próximo à carga, sempre você vai ter campo e potencial juntos. E nessa situação, o potencial pode ser calculado pegando que a equação? Campo no ponto multiplicado pela distância. Aí você pensa, pô professor, mas toda vez vai ser assim? Toda vez não, papito. Fala aí. Sempre vai ser assim. Quer ver uma outra coisa também que é muito importante que vocês lembrem? Os gráficos. Eu não sei se vocês lembram o gráfico do campo e o gráfico do potencial, beleza? Mas se esqueceram, a gente pode lembrar. Por exemplo, aqui, ó, você pega um gráfico do campo elétrico em relação à distância. Aí você pega um outro gráfico que representa o potencial elétrico em função da distância. Tá ok? Nas duas equações, não sei se você consegue visualizar, mas tanto o campo como o potencial, eles são inversamente proporcionais à distância, correto? Só tem um problema. O campo elétrico é inversamente proporcional à distância ao quadrado. Lembra que aqui é d vezes d da d ao quadrado? Enquanto que o potencial é inversamente proporcional apenas à distância. Aí você fica pensando, tá professor, o que significa isso? Primeiro, qual é o gráfico de duas grandezas que são inversamente proporcionais? Lembra? Sempre é um gráfico decrescente. Não é um gráfico decrescente? É ou não é? Mas nesse caso, vai ser uma reta ou vai ser uma curva? Reta se for a equação de quê? Primeiro grau. Agora, curva decrescente se você tiver, nesse caso, uma função com expoente negativo. Lembra disso ou não? Toda vez que você tem uma função onde o expoente associado à dependência é negativo, você sempre vai ter um gráfico decrescente associado a uma curva, que nesse caso pode ser uma hipérbole. Pode ou não pode? Pode ou não pode? Então, no caso aí, para o campo elétrico, à medida que a distância vai aumentando, o valor do campo vai aumentando ou diminuindo? Diminuindo. Então você vai ter uma curva crescente ou decrescente quando você relaciona campo e distância? Decrescente. Agora, e quando eu relaciono campo e potencial? Eu vou ter algo semelhante, não vou? Na primeira situação, aqui ó, você tem um campo que varia com o inverso da distância ao quadrado, não é isso? E aqui você tem um potencial que varia apenas com o inverso da distância. Os dois vão estar associados à curva decrescente, igual não vão? Só que com um detalhe. Qual o detalhe? Os dois vão estar relacionados a uma curva decrescente de variação, porém, como você sabe que no campo elétrico a distância é elevada ao quadrado, essa curva ela tende a ir mais rapidamente para o zero quando você analisa o gráfico do campo elétrico do que quando você analisa o gráfico do potencial. Se você considerar a mesma distância para os dois, observa aí, já? Qual que está mais próximo do zero? O gráfico do campo ou o gráfico do potencial? O gráfico do campo. Por quê? Porque como a dependência da distância ao quadrado, a tendência é que nessa curva você tem, nesse caso, um fator de decrescimento maior ou menor? Maior, indo para o zero mais rápido ou mais lentamente? Mais rapidamente. Isso é uma coisa que vocês vão precisar lembrar. Se você considera a mesma distância, não esquece. Se você considera a mesma distância, o gráfico do campo elétrico vai estar mais próximo de zero do que o gráfico do potencial. Uma questão que uma vez apareceu numa prova, assim ó, ele pegou um gráfico qualquer em relação à distância. Aqui poderia ser potencial e também poderia ser campo elétrico, correto?
E ele colocou duas curvas assim, ó. Pegou uma curva mais acentuada e uma curva menos acentuada. Dessa forma. O que ele queria saber? Das duas curvas A ou B, qual era a curva que representaria o campo e qual era a curva que representaria o potencial. É isso que ele queria. Aí você pensa, professor, mas dá apenas analisando a curva para saber se é campo ou potencial? Dá. É só você lembrar que se for campo elétrico, a curva é mais acentuada. Está mais acentuada? Resumindo, quem está mais próximo do zero? O gráfico do campo ou o gráfico do potencial? O gráfico do campo elétrico. Então, o gráfico do campo elétrico, em função da equação, aí ó, inversamente proporcional à distância ao quadrado, vai para o zero mais rápido que o do potencial. Nesse caso, a curva associada ao B refere-se a quem? Ao campo, enquanto que a curva associada ao A refere-se a quem? Ao potencial. É isso que você vai ter que lembrar. Esses gráficos, bicho, podem aparecer para vocês, vocês têm a obrigação de não esquecer. Tá ok? Os dois variam inversamente com a distância, só que o campo com a distância ao quadrado, enquanto que o potencial apenas inversamente com a distância elevada pela potência. Os dois são funções que representam, que possuem nesse caso uma dependência de um expoente negativo. No caso do campo elétrico, é um fator de expoente negativo 2, né? Por caso do potencial, um fator, nesse caso, de expoente negativo 1. Correto isso? Nessa condição, para os dois, você vai ter uma curva crescente ou decrescente? Decrescente, visto que eles são inversamente proporcionais. Só que para o campo elétrico, com a dependência da distância ao quadrado, ele vai para o zero mais rápido do que o potencial. Na mesma distância, quem está mais próximo do zero? Campo ou potencial? Nesse caso, o campo elétrico sempre. Correto? Como eu falei aqui para vocês. Se eu pego a mesma distância em relação à carga, quem está com valor menor, campo ou potencial? Sempre o campo elétrico. E você pode ver aqui na equação. Observe, o que é o campo elétrico? É o potencial dividido pela distância. Então, nesse caso, o valor do campo em qualquer ponto é maior ou menor que o potencial? Menor que o potencial. Não esquece isso. Tá bom? Toda vez que eu analisar ponto a ponto, campo e potencial obedecem a essa relação. Não esquece. Quando você analisa ponto a ponto, campo e potencial obedecem a essa relação. Agora, uma outra pergunta a vocês. Presta atenção. Imagina que você pegue um ponto P próximo às duas cargas. Olha para cá, presta atenção nisso. Imagina que você pegue um ponto P próximo às duas cargas. E aí na questão o cara fala bem assim, ó. Determine o potencial total no ponto P. Aí, ó. Imagina isso. Você pegou, nesse caso, duas cargas e marcou um ponto próximo a ela. Imagina isso. A pergunta que você faz é, como é que eu faria para calcular o potencial total das duas cargas no ponto P? Primeira observação, potencial é uma gradiente vetorial ou uma gradiente escalar? De novo, potencial escalar ou vetor? Escalar. Potencial tem flechinha? Não. Isso quer dizer que nesse ponto P eu vou precisar ficar colocando as flechinhas de cada carga? Não. Resultado, esse ponto P está próximo de quantas cargas? Duas. Então, automaticamente nesse ponto P, tu tens que lembrar que tem quantos potenciais? 2. Tu vai ter um potencial no ponto P relativo à carga A e vai ter um potencial no ponto P relativo a quem? A carga B. A pergunta que eu faço, tem flechinha? Não, não tem. E se não tem flechinha, a única coisa que você vai ter que fazer para calcular o potencial total é a soma dos potenciais. Resumindo, toda vez que eu tiver mais de uma carga e quiser calcular o potencial total em qualquer ponto próximo a elas, eu vou ter apenas que pegar o potencial de cada carga no ponto e somá-los. Isso é uma coisa importante que você não pode esquecer. Toda vez que eu quiser calcular o potencial total em um ponto, basta fazer o quê? Pegar o potencial de todas as cargas que atuam naquele ponto e somar todos. O potencial total é o somatório dos potenciais criados por cada carga no ponto. E uma outra observação para vocês. Potencial, de novo, é gradiente escalar ou vetorial? De novo, escalar ou vetorial? Então, anota aí. Esse potencial total, coloca lá, ele não depende da posição das cargas. Tá aí, ó. Aí você fica pensando, professor, ele não depende da posição das cargas? Não, bro. Você vê que não. Potencial é uma gradiente escalar, certo? Você lembra que naquele ponto você vai ter apenas que lembrar que tem um potencial, beleza? E isso faz com que, para qualquer posição que você mova a carga, o potencial em relação àquele ponto possa ser exatamente o mesmo. Mas a distância... Aí sim, eu falei posição. Eu falei posição, não falei posição? Aí um detalhe, você muda a posição, não muda a posição?
mas a distância você mantém a mesma. Então, como se fosse uma circunferência. Exato. Por exemplo, aqui, exatamente. Você tem aqui a distância da carga em relação ao ponto A. E você tem a distância da carga B em relação ao ponto B. Se você mantiver a distância, a posição não altera o potencial total. Por exemplo, está aqui a carga A, está aqui a carga B. Beleza? O que eu faço? Mantenho a carga B na mesma posição e trago a carga A para cá para cima. Se eu trouxer a carga A para cima, colocar a carga A bem aqui, e não mudar a distância, o potencial vai continuar o mesmo. Se eu pegar a carga B, que está aqui embaixo, colocar ela para cima, passar a carga B bem para cá, coloca a carga B bem perto da carga A, colocou? A distância vai continuar sendo a mesma, vai ou não vai? E se eu mantiver a distância, independente dessa posição, o potencial vai ser exatamente o mesmo. Não esquece, como o potencial é uma grandeza escalar, ele não depende da posição das cargas, depende apenas de quem? Da distância e do próprio valor das cargas, não é isso? A carga não muda. Se você mantiver a distância fixa, o que vai acontecer? Você pode colocar a carga onde você quiser. Você pode pegar qualquer ponto no espaço e colocar a carga. Alguém falou ainda agora, como se fosse uma circunferência. Foi você que falou, Danilo. Aí é que está a questão, não é como se fosse uma circunferência, como se fosse uma esfera. Tá ok? Você pode pegar, por exemplo, essa carga A e colocar em qualquer ponto do espaço, formando uma esfera. Por exemplo, eu coloquei a carga A dessa posição para cá, para esse lado esquerdo. Ó. Beleza? Eu posso pegar essa carga A e colocar para cá para cima, ou para fora da lousa. Imagina isso. Tá? Se eu mantiver a distância, não importa onde eu coloque a carga, o potencial total vai ser sempre o mesmo. Por quê? Porque o potencial de cada carga vai ser sempre o mesmo. Lembra que o potencial ele não depende da posição, depende apenas de quem? Das cargas e das distâncias. Se você mantém a carga e mantém a distância, os potenciais são iguais ou diferentes? Iguais. Ouviram o que eu falei ou não? Resultado, para qualquer posição no espaço, você vai ter sempre o mesmo potencial, desde que a carga seja a mesma e a distância seja a mesma. Tá certo? Não é uma circunferência, é sempre uma esfera. Isso é uma coisa importante. Agora, como eu falei, isso só é possível porque potencial não é vetor. Potencial é sempre uma grandeza escalar. Repete, potencial é uma grandeza escalar. Alguma pergunta em relação a isso? Dúvidas? Perguntas? Vocês podem perguntar, não é porque está gravando, você não pode perguntar não. Vocês podem falar, professor e tal. Agora, cuidado que vocês vão falar, por quê, né? Explica de novo essa parte do gráfico do potencial. Para só um pouquinho a gravação. Fala de novo. Só sobre explicar a parte Tá gravando? Começou? Então vamos lá. Bom, continuando. Para continuar essa questão de potencial, tem algumas outras observações que vocês vão ter que fazer, correto? Bom, na sequência, o que a gente vai ter que observar? O que nós chamamos de diferença de potencial, beleza? Aí vem a pergunta, vocês conseguem lembrar o que é uma diferença de potencial? Lembra, né? Todo mundo já passou pelo ensino médico, então automaticamente vocês têm a obrigação de saber. Primeira observação, diferente potencial tem uma simbologia. Qual a simbologia? U. Fala U. Já? U. E o que é uma diferente potencial? Ó, vai pela matemática. Diferença. O que é uma diferença? Fala. Bora, meu. O que é uma diferença? Isso, subtração. A diferente potencial, nesse caso, seria nada mais nada menos que a subtração entre dois potenciais. Você pega aqui, por exemplo, uma carga qualquer. Essa carga pode ser positiva ou negativa. E aí o que você faz? Você marca bem aqui um ponto A e marca bem aqui um ponto B. O que vocês vão precisar lembrar? Que nesse ponto A você vai ter devido à carga um potencial VA e nesse ponto B você vai ter devido à carga um potencial VB. O que eu posso fazer? Eu posso, entre esses dois pontos, calcular uma diferença de potencial. E aí vem a pergunta, se eu quero entre dois pontos calcular uma diferença de potencial, basta você pegar o potencial do primeiro ponto e subtrair o potencial do segundo ponto. Agora uma observação para todos vocês. Diferente de potencial não é variação de potencial. Variação, lembra, é final menos inicial. A diferente de potencial, ela sempre vai ser determinada em função da ordem que você pronuncia as letras para DDP. No caso aí, ó, eu quero calcular a diferente de potencial de A para B. Então o que eu faço? Pego o potencial de A, subtrai o potencial de B. Resumindo, a diferente potencial, ela sempre vai ser o potencial inicial menos o potencial final. Aí você fica pensando, professor, eu poderia também querer calcular a diferente potencial entre B e A? Poderia.
E como é que eu faria para calcular a diferença de potencial entre B e A? Na ordem, é só você pegar o potencial inicial, que é o B, menos o potencial final, que seria quem? O A. Ou seja, a subtração é feita na ordem que você pronuncia os pontos que você está querendo. Se eu quero a diferença de potencial entre A e B, BA menos BB. Se eu quero a diferença de potencial de B para A, BB menos BA. Agora a pergunta que eu faço, qual a diferença entre eles? O sinal. Você observa que a diferença de potencial está associada aos pontos A e B. Vamos supor que no ponto A o potencial seja igual a 10 volts e no ponto B o potencial seja igual a 8 volts. Então fala aí contigo, qual é a diferença de potencial entre A e B? Aí fica 10 menos 8, vai dar quanto aqui? 2. Agora, de B para A já vai ser 8 menos 10, vai dar quanto aqui? Menos 2. Resultado, são os mesmos pontos, são ou não são? Só que eu estou pegando sentidos opostos para calcular a DDP. Se eu vou de A para B e a DDP é positiva, quando eu volto de B para A DDP necessariamente tem que ser negativa. E isso é uma coisa que vocês vão precisar lembrar e nunca mais esquecer. Entre os mesmos pontos, a DDP sempre é a mesma. Só que no sentido, se ela for positiva, em outro sentido contrário, ela será negativa. Não esquece isso, pelo amor de Deus. Beleza? Perguntas sobre isso? Outra teoria que é importante para vocês, não sei se vocês lembram disso, superfícies equipotenciais. Já ouviram falar sobre isso ou não? Vocês podem responder se quiserem. Olha lá, o que são superfícies equipotenciais? Bom, até agora, presta atenção, o que nós vimos? Como calcular o potencial de uma carga em ponto? Presta atenção. Até agora, nós vimos como calcular o potencial de uma carga em ponto, nós vimos a relação entre campo e potencial e, nesse caso, a relação entre os gráficos de campo e potencial em função da distância, correto? Ó, o que nós calculamos também? A diferença de potencial entre dois pontos, que sempre vai ser a subtração entre dois potenciais, correto? Só que nós precisamos, nessa questão do estudo, observar outros conceitos. Um deles, que é fundamental para os cálculos que vocês vão fazer, é a de superfície equipotencial. Uma observação para vocês, aqui não tem conta nenhuma para fazer, não tem equação nenhuma para utilizar, só teoria. E essa teoria você tem que colocar na cabeça e nunca mais esquecer, correto? Primeira situação, já vai pela língua portuguesa. O que é uma superfície equipotencial? Começa aqui, ó, equipotencial. Língua portuguesa, seria equivalente ao igual, né? Potencial. O que é uma superfície equipotencial? Coloca aí, é uma linha onde todos os pontos possuem o mesmo potencial. Anota para não esquecer, tá ok? É uma linha onde todos os pontos possuem o mesmo potencial. Tudo bem até aí ou não? Beleza? Tranquilo? Ah, um detalhe, eu coloquei superfícies equipotenciais, correto? Bora tirar aqui esse plural, bora colocar no singular, superfície equipotencial. De novo, o que é uma superfície equipotencial? É uma linha onde todos os pontos possuem exatamente o mesmo potencial. Anota aí, segunda definição, posso? Você lembra que o potencial e o campo vão estar sempre juntos, certo? Isso quer dizer que dentro do campo elétrico sempre você vai ter superfícies equipotenciais, correto? E um detalhe, vocês vão ter que saber desenhar essas superfícies. Ah, pessoal, mas é difícil desenhar? Não, bicho, é bem fácil. É só você lembrar que a superfície equipotencial sempre forma 90 graus com o campo elétrico. Não esquece que E maiúsculo é campo elétrico, correto? Toda vez que você for desenhar a superfície equipotencial, tem que lembrar que ela forma 90 graus com o campo elétrico. Não esquece, sempre a superfície equipotencial forma 90 graus com o campo. Aí você faz o contrário, sempre o campo elétrico forma 90 graus com a superfície equipotencial. Não esquece, os dois são perpendiculares. E a terceira e última observação, que nesse caso é a mais importante de todas, eu considero a mais importante, que sempre, coloca lá, o campo elétrico, não esquece que é campo elétrico, tá ok? Aponta para o menor potencial. E isso é um detalhe que vocês vão ter que lembrar e nunca mais esquecer, tá certo? São três definições que são de fundamental importância para o que você quer na solução de questões. Superfície equipotencial, nesse caso é uma linha onde todos os pontos têm o mesmo potencial. Presta atenção, uma linha onde todos os pontos têm o mesmo potencial. Quando você for desenhar sempre a superfície equipotencial, forma que ângulo com o campo elétrico
90 graus. Sempre o campo elétrico forma que ângulo com a superfície equipotencial, 90 graus. E para encerrar, sempre o campo aponta para onde o potencial é menor. De novo, sempre o campo aponta para onde o potencial é menor. Fala, Júlio. São iguais, mas Não. Cada linha tem o seu potencial. Isso é uma coisa importante. Dentro do campo elétrico, você vai ter infinitas linhas de, nesse caso, mesmo potencial. Você pode ter 3, 4, 10, 1 milhão, 1 trilhão. Cada linha vai ter o seu potencial, correto isso? De uma linha para outra, o potencial muda. Por quê? Porque sempre o campo aponta para o menor potencial. Olha esse exemplo aqui, ó. Você tem uma representação de campo elétrico uniforme. Por exemplo, como essa aqui, ó. Tá ok? Aqui você tem um campo elétrico uniforme, beleza? A pergunta que se faz é, se eu quiser desenhar aqui dentro 3 superfícies equipotenciais, diga lá, como é que eu faria? Pensa, desenhe sempre a superfície forma que ângulo com o campo? 90 graus. O campo não é horizontal? Então as superfícies serão verticais. Por que vertical? Para poder formar que ângulo com o campo? 90 graus. É isso que você vai ter que lembrar e nunca mais esquecer. Agora um detalhe, cada linha dessa tem o seu potencial. A primeira tem um potencial V1, a segunda um potencial V2, a terceira um potencial V3. Cada linha tem o seu potencial. Dentro da linha, todos os potenciais são iguais. Por exemplo, eu pego bem aqui um ponto A e pego aqui embaixo um ponto C. Ó, A e C não estão na mesma linha? Se estão na mesma linha, o potencial de A vai ser exatamente igual ao de C. E os potenciais de A e C são iguais a quem? V1. Agora, você pega bem aqui um ponto D e aqui embaixo um ponto E. Por exemplo aqui. O que você vai ter que observar? Que D e E estão na mesma linha. Então, automaticamente, D e E vão ter exatamente o mesmo potencial. Agora, você pega bem aqui embaixo um ponto B e aqui em cima você pega um ponto F. Estão na mesma linha? Então, o potencial de B e de F são iguais ou diferentes? Iguais. Na mesma linha, os potenciais são iguais. Agora, de uma linha para outra, você vai ter o mesmo potencial? Responde. De uma linha para outra, tem o mesmo potencial? Não. Aí eu pergunto, dos 3, quem é maior? 1, 2 ou 3? De novo, dos 3 potenciais, potencial 1, potencial 2, potencial 3, quem é maior? Aí você vai pela terceira definição. Já, sempre, sempre, sempre o campo aponta para o menor potencial. Então fala contigo aqui rápido. O campo não está apontando para a direita? Tá ou não está? Isso quer dizer que para a direita o potencial aumenta ou diminui? Diminui. De novo, o campo não está apontando para a direita? Então, para a direita o potencial está aumentando ou diminuindo? Diminuindo. Não esquece isso. Para a direita o potencial está aumentando ou diminuindo? Diminuindo. Resultado, o potencial 1 é maior que o 2 e o 2 é maior que o 3. Nessa sequência, o 3 é o menor, enquanto o 1 vai ser o quê? O maior. É isso que você vai precisar lembrar. Nessa sequência, o 3 é o menor, enquanto o 1 vai ser o maior. E isso cada um de vocês precisa lembrar e nunca mais esquecer. Agora observa, tudo que eu estou usando aqui está dentro dessas 3 definições de superfície equipotencial. Preciso ficar eu dizendo que você não tem que decorar isso aqui? Não. Professor, e se o campo não fosse constante? Tá aí, boa pergunta, bem que vocês fizeram essa pergunta. Professor, e se o campo elétrico não fosse uniforme? Por exemplo, aqui, ó, você tem essa configuração aqui, já? Esse exemplo eu passei para vocês quando eu fui explicar campo elétrico. Não sei se vocês lembram dele. Lembra dele? Sim. Eu tenho linhas de força com essa representação aqui, ó. Primeira pergunta que eu faço. Posso? Diga para mim, esse campo é constante ou variável? Variável. Isso, variável, não é variável? Já? Agora diga para mim. Eu marco bem aqui um ponto A e bem aqui um ponto B. Correto? Responda. Qual é o campo mais intenso? De A ou B? No B. Por quê? Porque mais linhas chegam nele. De novo, a distância qual é o mais campo mais maior. intenso? Em A ou B? Por que em B? Porque as linhas estão mais próximas. Mas numa prova de vestibular é assim que você diz? Porque as linhas estão mais próximas? Não. Você diz que nessa região a densidade de linhas por área é maior do que na região de A. Lembra que nós fizemos lá em campo elétrico? Nós marcamos uma área e observamos as linhas que passavam por aquela área. Lembra disso ou não? Beleza? Nessa região, a quantidade de linhas que passam por uma determinada área é maior do que em A, não é isso? Isso faz com que aqui
a densidade de linhas de campo seja maior. E se a densidade de linhas de campo é maior, nesse caso, no ponto B, o valor do campo vai ser maior ou menor que no ponto A? Maior. Tudo bem até aí, ó? Agora, e o potencial? Só vocês. E o potencial elétrico, onde é maior? Em A ou B? Pode falar, tem medo não. Onde o potencial é maior? Em A ou B? Aí você vai aqui, ó. O campo sempre aponta para o menor potencial. Repete. Campo sempre aponta para o menor potencial. Ele não está apontando para a direita, para cima e para a direita? Então, nesse sentido, no campo elétrico, o potencial está diminuindo. Beleza? Resultado, o potencial em B vai ser maior ou menor que o potencial em A? Nesse caso, menor. Ah, professor, mas toda vez vai ser assim? Quando o campo aumenta, o potencial diminui? Não, cara, não vai ser. Infelizmente, não vai ser. Nesse caso aqui, não é sempre não, pô. Ele fala assim, é sempre. Não é sempre. Não é sempre. Nesse caso, coincidentemente, aconteceu isso, não aconteceu? O valor do campo está, nesse caso, aumentando e o potencial está o quê? Diminuindo. Tranquilo até ou não? Agora, olha esse caso aqui, ó. Presta atenção. Deixa eu fazer para cá. Olha esse exemplo aqui, ó. Você tem um campo elétrico como esse aqui. Presta atenção nisso agora. Tá ok? Esse campo é um campo constante ou variável? Fala, variável. Isso, variável. Daí é que está a questão. De novo, pega bem aqui um ponto A e nessa região um ponto B. Só vocês agora. Onde o campo é mais intenso? Em A ou B? Onde o campo tem um valor maior? Onde o campo é mais intenso? Onde o campo é maior? Em A, porque em A as linhas estão mais próximas ou mais distantes? Mais próximas ou mais distantes? Mais próximas. A concentração de linhas aqui vai ser maior, não vai ser? Agora, com relação ao potencial, aí lembra a terceira definição. Sempre o campo aponta para o menor potencial. Para a direita, né? Para onde o campo está apontando? Então, para a direita, o potencial está aumentando ou diminuindo? Diminuindo. E aí está a questão, em relação, comparando os dois pontos A e B. Quem tem potencial maior, A ou B? Nesse caso, A. Aí observa, o campo aumentou ou diminuiu? Diminuiu. E o potencial está aumentando ou diminuindo? Diminuindo. Aí você pensa, pô, então tem que tomar cuidado quando for analisar campo e potencial. Claro, pô. Você não pode achar que sempre vai ser a mesma coisa. Não, não é isso. Correto? Você tem que tomar cuidado nessa representação de campo e potencial, porque uma coisa é o campo variar, outra coisa é o potencial variar. O potencial sempre diminui quando o campo está apontando. Mas o campo não, ele diminui à medida que as linhas estão ficando cada vez mais distantes. E aumenta quando as linhas estão mais próximas. Então, tudo isso você vai ter que tomar cuidado na hora de responder uma questão como essa. Agora, posso perguntar? Posso? Então me responda. Como é que eu faria para desenhar superfícies equipotenciais que passam por A e B? Só você. Como é que eu faria para desenhar a superfície equipotencial que passa pelo ponto A e pelo ponto B? Pode fazer, tem mesmo? Não, fala contigo, fala. Primeiro, aqui é um campo formado por linhas convergentes ou divergentes? Convergente. Aqui, divergente. De qualquer modo, sempre a superfície tem que formar que ângulo com o campo? 90 graus. E aí não esquece, toda vez que o campo for divergente, como a Camille falou, você vai ter uma superfície equipotencial na forma de uma curva, correto? Essa curva não está muito legal não, mas você faz uma curvinha bem bacana, tá? Você faz uma curvinha bem bacana, para quê? Para que em todos os pontos, o potencial e o campo formem entre si um ângulo de quanto? 90 graus, beleza? Professor, mas toda vez vai ser assim, professor? Agora sim, toda vez não. Sempre que você tiver, nesse caso, campo elétrico formado por linhas convergentes ou divergentes, as superfícies equipotenciais serão curvas. E um detalhe importante para vocês, sempre o centro da curva fica para o lado convergente das linhas. Aqui nesse caso, a convergência do campo está para esse lado direito, não está? Então a curvatura da linha vai estar virada para onde? Para a direita. Agora nesse caso aqui, ó, como é que ficariam duas superfícies equipotenciais passando por A e B? Também seriam curvas. E aí nessas curvas, o que eu acabei de falar para vocês, é que sempre o centro da curva vai estar virado para o lado onde as linhas são convergentes, correto? Nesse caso, as linhas são convergentes desse lado esquerdo, não são? Logo, a superfície equipotencial que é curva vai ter a sua curvatura, o centro da curvatura virado para a esquerda. A mesma coisa passando por B aqui, ó. Você tenta desenhar uma única linha passando por toda a extensão do campo elétrico.
E nesse caso, para que sempre elas formem 90 graus com o campo, ao invés de serem curvas, ao invés de serem superfícies equipotenciais retas, você tem que fazer superfícies equipotenciais curvas. Cada um de vocês tem que lembrar isso. Nessa primeira, você vai ter um potencial VA. Na segunda, tem um potencial VB. Quem é maior, VA ou VB? Nesse caso, VA. Até aí, tudo bem? Sim. Tem certeza? Alguma pergunta? Posso continuar, então? Então, se não tem pergunta, eu tenho pergunta a vocês. Posso? Não. Então, responda para o tio. E se eu quiser calcular a diferença de potencial entre os pontos A e B, nesse primeiro caso? Tá aí, ó. Você tem três situações. Se eu quiser calcular a diferença de potencial entre A e B, nos três casos, o que eu faço? Pego o potencial de A menos o potencial de quem? De B. Foi difícil? Foi horrível? É a pior coisa do mundo? Não é mais fácil que história? É. VA menos VB, pô, difícil. Ora, se VA foi igual a 20, VB foi igual a 30, quanto é a diferença de potencial? Menos 10. Agora, e nesse primeiro caso, olha para cá. Como é que eu faria para calcular a diferença de potencial entre A e B? Aí você faz assim, ó. Entre A e B, essa diferença vai ser o campo multiplicado pela distância entre A e B. Uma observação para todos. Essa equação você usa quando esse campo elétrico for constante ou variável? Constante. Tá ok? A equação da DDP, que envolve campo e distância, só pode ser usada quando você tiver campo constante. Aí você pensa, tá, professor, beleza. E essa distância? Aí sim. Olha para cá, todo mundo, presta atenção. O que seria essa distância entre os pontos A e B? Ah, professor, seria a distância de A para B. Nesse caso, você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque se eu for considerar a distância de A para B, eu vou estar considerando essa diagonal aqui de A para B. Vou, vou. E aí, um aluno desatento, para encontrar a distância entre A e B, ele observaria que aqui é um triângulo retângulo e aplicaria o famoso teorema de Pitágoras. Está certo isso? Está errado, Bruno. Por que está errado? Anota aí. Porque essa distância entre A e B não é a distância do ponto A ao ponto B. Nesse caso, essa distância entre A e B, coloca aí, é a distância entre as superfícies equipotenciais. Presta atenção. De A e B. É isso que você vai ter que lembrar. A distância entre A e B não é a distância entre A e B. A distância entre A e B é a distância entre a superfície equipotencial, que tem o ponto A, e a superfície equipotencial, que tem o ponto B. Olha para cá, olha para cá, olha para cá, olha para cá. Onde está o ponto A? Na primeira superfície. Onde está o ponto B? Na última superfície. A distância entre A e B vai ser essa linha reta horizontal aqui, ó. E uma coisa importante para todos. Nessa configuração, dá uma olhada. Essa distância é sempre paralela às linhas de campo elétrico. De novo, essa distância é sempre paralela às linhas de campo elétrico. Não esquece, toda vez que o campo é constante, se eu quiser calcular a diferença de potencial entre dois pontos, basta fazer o quê? Pegar o valor do campo e multiplicar pela distância entre os pontos. Só que, mais uma vez, se eu quero calcular a diferença de potencial entre A e B, eu pego o valor do campo elétrico, que é constante, e multiplico pela distância entre A e B. Só que, como eu acabei de falar com vocês, essa distância entre A e B é a distância direta entre os pontos A e B? Não. É a distância paralela ao campo elétrico. É a distância entre as superfícies equipotenciais. É a distância da superfície equipotencial que tem o ponto A até a superfície equipotencial que tem o ponto B. Tudo bem? Aí você pensa, pô, professor, eu pensei que fosse só VA menos VB. Tem essa daqui também, né? Essa segunda equaçãozinha você vai precisar usar toda vez que você estiver trabalhando com campo constante. Alguma pergunta em relação a isso? Dúvidas? Dívidas? Dá uma pausa aí, bicho. Sabe pausar? Pausa. Isso. Vê se pausou aí. Peraí.